Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a lei da ressonância. Eu já falei sobre esse tema, só que eu coloquei o tema como semelhante atrai semelhante, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa lei, tá? E só que eu vou começar com a apresentação da ferramenta. Meu nome é Rose, trabalho com terapia somente com limpezas emocionais. A ferramenta EFT, Emotional Freedom Technique. É uma ferramenta que tem objetivo, tem propósito de limpar emoções que nós reprimimos, experiências que nós vivemos e reprimimos dentro dessas experiências, reprimimos essas emoções e elas vão para o nosso inconsciente. Essas emoções reprimidas, elas criam separação, elas criam desarmonia. O acúmulo dessas emoções negativas, elas, elas afastam a nossa visão de mundo, elas distorcem a nossa visão de mundo, tá? É como se colocasse véus na sua mente, você vai ficar cada vez mais preso nesse mundo da forma, você fica cada vez mais inseguro, com medo, triste, desanimado, com tudo e com todos, entende? Então, essa sensação, essas emoções negativas, elas atraem uma infinidade de pensamentos negativos, chegando até o corpo. Então, quando chega no corpo, são as doenças. Aí é a hora de começar a tomar remédios e aí por aí vai, entende? A doença no corpo é o acúmulo de emoções negativas, de crenças, de experiências negativas guardadas, reprimidas, ok? E a ferramenta EFT, ela visita essa cena e limpa, purifica, transmuta essa emoção negativa. Ela te faz olhar essa mesma cena com uma sensação de paz. Você fica em paz ao falar da cena de dor que você viveu. Qual que é o passo a passo dela? Em 5 minutos, é assim. Essa ferramenta ela precisa de uma cena de dor, de trauma, abuso, ou uma presença que você viu alguém discutindo, alguém brigando, você se sentiu mal, sofre com isso. Então, você vai buscar essa cena na sua mente e você vai fazer sempre as mesmas perguntas. Você vai avaliar a cena. A cada 3 rodadas, você vai fazer essas mesmas perguntas, tá? Então, primeiro, você traz a cena e você vai avaliar a cena. Você vai ver se você está dentro, se você está fora, se ela está muito colorida. E se você estiver muito dentro da cena e estiver muito colorida, é porque contém nela muita carga emocional negativa. Aí a próxima pergunta é: o que que você sente ao olhar para essa cena? Aí eu sinto tristeza, dor, raiva, medo, pena, tristeza, desânimo, qualquer sentimento que vier na sua mente, você vai avaliar depois essa emoção. Você sempre tem que dar um nome para a emoção. Você vai avaliar de 0 a 10. Qual a intensidade dessa emoção? A 10 é sempre uma emoção muito forte quando você puxa a cena. E essa emoção está onde no seu corpo? Ah, ela está no peito, um aperto no peito, um tremor nas mãos, um frio aqui no abdômen, na espinha, é uma dor de cabeça, uma vontade de chorar, uma vontade de vomitar. Ou seja, você guardou por muitos anos essa experiência, não partilha, não falou para ninguém, né? Então você reprimiu, está aí guardado dentro de você. Essa emoção, você já avaliou, você vai sempre fazer as mesmas perguntas. Aí você vai, a partir dessa avaliação de perguntas, você vai começar pela frase de preparação. Esse é o ponto do karatê. Você vai fazer, mesmo que eu tenha passado por essa experiência de dor, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Você vai repetir 3 vezes. Mesmo que eu tenha passado por essa experiência de dor, eu estou muito triste com isso, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja passando por essa experiência de dor, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Você sempre vai falar essa frase para se perdoar e aceitar essa situação de dor. Muitas pessoas passam por uma experiência negativa e querem se afastar, não querem se conectar mais com essa experiência de dor. Ela acredita que o que passou, passou, não volta mais. Só que não. Você vai ver. Você fez essas perguntas, você fez a frase 3 vezes, a frase de preparação. Olhando para a cena, você vai tocar em alguns pontos no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do olho, aqui no ossinho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na clavícula e na altura do sutiã da mulher. Você vai fazer essas 3 rodadas, vai fazer 3 rodadas
olhando para a cena e contando o que aconteceu nesse dia. Juntamente com a cena que você está relatando para você, você vai contar, vai falar da emoção que você está sentindo no corpo, tá? Então você vai falar assim: ah, nesse dia eu vi, presenciei a briga dos meus pais. Eu estava no cantinho lá ouvindo tudo que meu pai estava falando para minha mãe. Eu vi meu pai agredindo a minha mãe, ou minha mãe agredindo meu pai. Você vai tocar nesses pontos e você vai falar: ah, o que que eu senti na hora? Ah, é uma tristeza muito grande, é uma dor muito grande. E aonde está essa dor no corpo? Você vai falando para você mesmo, tá? Ah, ela está no meu peito, estou com uma tristeza aqui na parte do peito, do coração, estou muito triste. De 0 a 10, ah, está muito intenso ainda. Você vai contando isso, quando eu fizer 3 rodadas, você para, você vai avaliar a cena de novo. Você continua dentro da cena? Ela continua muito colorida? Qual a emoção que está? Ainda está muito forte, tristeza. De 0 a 10, ai, de 0 a 10 foi para 9, 8. No começo, as emoções muito intensas, muito densas, demoram um pouco para dissolver, entende? E aí você tem que ir continuando para ir. O ponto final dessa limpeza é zerar essa emoção. A hora que você zerar essa emoção, a cena vai estar, você se distanciou da cena, ela vai estar cinza. A pessoa que estiver contida dela pode desaparecer, ou ela pode virar as costas e sair, ou ela pode sorrir para você, entende? Varia de pessoa para pessoa. Ou seja, nessa cena que você limpou, que você zerou ela, que ela está mais acinzentada, não está mais colorida, você deu para essa pessoa o perdão natural. Entende? Você falou tudo o que estava contido na cena, você falou o que estava sentindo por essa pessoa, você falou o que estava sentindo ao ver a discussão dos pais, ou, né, ao ver a mãe agredir o pai agredir a mãe, a agressão ali, a sensação que você sentiu naquele momento. Você vai falar tudo que você presenciou, tudo que você viu e tudo que você ouviu. Se houver frases, se houver palavras, se alguém falou alguma coisa para você, marcou você, você vai falar também e vai tocando nos pontos até essa emoção se dissolver, se diluir, transmutar, a palavra certa, tá? E aí você vai zerar, a hora que você zerar a emoção, você vai estar distanciada e você vai contar essa mesma história para você mesmo em paz. Entende? Você vai ficar em paz ao contar essa emoção. Aquela emoção densa, intensa, negativa, ela se transmutou, aquela energia, aquela informação. Então, quando você for lembrar desse dia, você não vai se sentir tão mal, tão triste assim. Você vai ficar em paz. Ou seja, a energia vital vai estar passando por aí. Se for uma discussão com alguém da cena, uma agressão com alguém, um bate-boca com alguém, esse vínculo de dor que você estava com essa pessoa, ela vai, a hora que você for falar bastante dessa situação, esse vínculo ele vai negativo que você tem ali na cena, vai se dissolver, vai se diluir, você vai dar o perdão natural para essa pessoa, e aí a hora que você sentir paz em olhar para essa pessoa na cena, aí é a hora que você se libertou dessa situação, dessa cena, desse aprendizado, e aí a pessoa pode seguir o caminho dela e você o seu, entende? Vocês vão estar em paz após essa limpeza. Ninguém vai ficar sabendo, essa pessoa não vai ficar sabendo, ninguém vai mudar o comportamento com você. E a única pessoa que pode te ajudar nessa situação, nessas cenas muito doloridas, com muita dor, é o próprio terapeuta. Você pode entregar isso para o terapeuta capacitado, que utiliza a ferramenta EFT, e ele vai te ajudar a limpar isso. Em 1 hora, no máximo, uma cena já limpa, você consegue. Sozinho você consegue, tá? Posso dizer porque 5 anos eu fiquei limpando e eu sinto isso, é a paz que a gente tem ao falar das situações. Parece que a gente nem passou por algumas delas. E aí a sensação de energia de paz, de disposição de vida. E aí você se conecta com a sua real natureza, você atrai situações de outras pessoas, outras situações, e aí você vai continuando o seu aprendizado. A limpeza emocional não acaba nunca, tá? Porque você sempre vai estar aqui, você sempre vai ter algo a curar em você, tá? A única coisa que eu posso dizer é que aquela experiência que você limpou com aquela pessoa, aquele vínculo, ele vai ser dissolvido, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele trauma vai ser diluído, e aí cada um vai poder seguir o seu caminho. Vocês vão estar em paz, entende? Vão estar
alinhar, você vai estar mais em paz, mais alinhada, e você vai poder entregar, se conectar com o propósito divino. Todos que vêm para cá, vêm com um propósito divino, você se conecta com esse propósito e aí você vai entregar para a humanidade aquilo que você veio fazer, tá? Você fica mais seguro, mais confiante, não tem pensamentos negativos. Essas experiências negativas atraem uma série de pensamentos negativos, mas eu vou entrar no tema para falar sobre isso, tá bom? Então, por hora, a ferramenta de EFT é isso. Ela precisa de uma cena, você olha para a cena, vai tocando nos pontos até zerar essa cena, até zerar a emoção. O ponto final é harmonia, é paz ao falar dessa cena, tá? Abrindo o tema, indo para o tema, a lei da ressonância, o que é? Há tempos atrás eu fiz um vídeo sobre semelhante atrai semelhante. A lei da ressonância é isso também, tá? É ressoar, as experiências que você viveu estão no seu subconsciente. Nosso subconsciente é pura emoção. Quem pode ajudar a te ajudar a falar sobre o subconsciente é o livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Ele fala com muita maestria ali, e o nosso subconsciente ele armazena todas as nossas experiências e todas as nossas crenças. Esse subconsciente é só emoção, e aí vai estar armazenado essas experiências em você. A ressonância vai ser o quê? Toda vez que eu falo de limpeza emocional, eu falo assim: você tem experiências no seu subconsciente, e aí você vai atrair essa experiência que você tem no seu subconsciente, você vai atrair situações e pessoas que ressoam com a sua experiência, entende? Ou seja, resumindo, você passou por um abuso, você tem a experiência ali, no seu campo, você vai atrair situações e pessoas que estejam mais ou menos alinhados a essa frequência, e aí vocês vão estar próximos, porque ressoar você atrai essa pessoa, sintoniza essa pessoa, entende? E aí você vai conviver com isso, conviver com essa pessoa, filmes, novelas, séries, qualquer coisa que você está assistindo está ressoando com as suas experiências que você tem no seu subconsciente, entende? Isso que é ressoar, lei da ressonância. Você atrai situações e pessoas que ressoam com a sua experiência. Então, tudo que você. Deixa eu mostrar essa desenho de novo. Tudo que você tem no seu campo, você vai atrair situações, pessoas, músicas, tá? Então, ressoam aqui, ó, as experiências estão aqui. Essas são as experiências que você viveu nessa vida, estão aqui no seu subconsciente, tá? Aí você vai atrair situações, pessoas, músicas, novelas, séries, tudo alinhado vai entrar em ressonância com as suas experiências. E aí, o que eu quero dizer com isso? A hora que a gente faz uma. Por que a gente tem aquelas pessoas que causam tanto desconforto na nossa vida? Tanto problema, porque elas estão ressoando com alguma questão que você tem aqui, no seu subconsciente. E aí, o que você faz? Você limpa algumas situações que você viveu. Por exemplo, do abuso, se tem umas pessoas que vêm para você e começam a reclamar de situações de abuso, você limpa a experiência que você viveu de abuso. Você pega aquela situação, você vai limpar ela, situações filiais a ela também, filmes, novelas, não, mas pessoas que você conviveu, que você conviveu, e aí você vai limpar essas experiências no seu campo, até zerar. Tá? Então, aquela experiência de abuso que você teve com essa pessoa, limpa ela, zera essa experiência, zera essa emoção, esse sentimento de raiva, de ódio, de culpa, entende? Que você viveu no abuso. A hora que você zerar essa experiência, pessoas alinhadas e vinculadas a atraídas por ressonância a essa sua experiência, eles vão embora. Eles vão embora da sua vida. Entende? Eles vão sair do seu campo. Entende? Muitas pessoas que eu limpei, todas as experiências que eu vivi, eles saíram no campo. Ou seja, não atrai mais. Você faz de tudo para querer conversar com a pessoa, para ter ela por perto, mas não tem mais nada que atraia nisso. Você vai atrair outras pessoas
alinhada às experiências que você ainda tem no seu subconsciente. Entende? É isso, lei da ressonância. Você ressoa a sua experiência, ressoa a experiência da outra pessoa, aí você atrai essa pessoa, atrai situações também, porque se você tem situações aqui no seu campo, você vai atrair situações semelhantes, porque semelhante atrai semelhante, e aí você, enquanto você não limpar isso, a hora que você limpa essa experiência negativa, essas pessoas ou situações, elas vão se embora, entende? Elas se dissipam. Entende? Isso que é a lei da ressonância. É a mesma coisa, semelhante atrai semelhante. Por isso que muitas vezes você tem aquela sensação de estar num ciclo, ou aquela experiência de dor não sai nunca, você sempre está experimentando essa mesma situação, ou então atraindo o mesmo tipo de padrão de pessoas, porque tem no seu campo experiência, uma situação ali que está atraindo por ressonância para você. Enquanto você não visitar essa cena, não limpar essa dor, esse trauma, essas pessoas vão continuar. A hora que você limpar isso, zerar isso, eles vão se dissipar e vão embora. Entende? É só você experimentar isso na sua vida. Pega essa ferramenta, pega uma situação de dor, de trauma, e você vai limpando isso até zerar. Ou então faça ao contrário. Tem uma pessoa que está muito tempo na sua vida e você não, e te causa mal-estar, dor. Pega essa pessoa, olha tudo que você está vendo nela, limpa em você. Mas não precisa falar para ela, não fala para ninguém. Limpar, mesmo que eu esteja vendo isso nessa pessoa. Aí você vai limpar essa má vontade que você tem da pessoa, tudo que você está vendo de negativo. Essa negatividade vai sair da sua sensação, vai sair, você vai ter, vai olhar para ela com boa vontade, só que a sua mente vai atraindo, por que que você vai dizer por que que você atraiu essa pessoa? Aí você vai lembrar de alguma situação, de alguma outra pessoa, entende? A sua mente vai te trazendo, vai te levando até a origem, entende? A origem dessa pessoa. Por que que você atraiu esse tipo de pessoa? Entende? Você vai limpando até chegar na raiz do problema. Deu para entender? Tá mais claro? Entende? É mais ou menos isso, gente. Estou meio titubeando, mas é isso. Vamos lá. Você tem experiência de abandono na infância, né? Aí você, essa experiência de abandono, essa sensação de abandono, você atrai filmes, novelas, amigos, músicas também vem muito para você. E aí, a hora que você for limpar essa experiência de abandono, você não vai mais ter vontade de ouvir essas músicas, você não vai mais atrair essas pessoas. Muitas vão se dissipar, muitas vão embora, entende? Porque elas estão perto de você por ressonância, tá? Outra experiência. O nosso subconsciente armazena suas crenças e experiências. Então, muitas das vezes a gente ouve nas redes sociais, o subconsciente armazena crença, é a crença de ser rico, a crença de ser pobre, a crença de ser não sei o quê. Não, ela armazena todas as experiências. O nosso subconsciente é pura emoção. Então, vamos lá. A hora que você discutiu hoje, você discutiu com alguém, brigou com alguém, para essa experiência não ficar no seu campo, a hora que você discutir com alguém, você virou as costas, você vai perceber que você vai atrair uma infinidade de pensamentos de ataque em relação a essa pessoa. O que que você faz? Solta os pensamentos e fica observando aquela emoção de raiva para você. Ponha em você. Você põe a sua consciência na emoção de raiva, tá? Daí você põe a sua consciência nela. Essa emoção de raiva, a hora que você pôr a consciência na sua emoção, ela vai se dissolvendo, ela vai se diluindo. Aquela raiva vai se dissolvendo, transmutando por si só. É só você experimentar, porque discutir com alguém, tá? Vira as costas, ela vai se dissolvendo, se diluindo, você vai ficando mais calma. Aquela energia de raiva, ela vai se diluindo, se dissolvendo. Aí você faz uma limpeza emocional instantânea. Na hora que você discutiu, você põe a sua consciência na emoção. Não dê atenção aos pensamentos. Os pensamentos serão, sempre que você tiver uma emoção negativa, sempre que você tiver uma emoção negativa, você vai ter pensamentos negativos. Ah, mas eu tenho constantemente pensamentos negativos.
Esses pensamentos negativos estão alinhados às experiências negativas que estão no seu subconsciente. A hora que você limpar todas as experiências negativas, esses pensamentos vão se dissolver, vão diluir, vão se dissipar. Aí você vai estar mais alinhado. A nossa verdade absoluta é você ter pensamentos de amor, é você ter pensamentos de paz, é você ter pensamentos de harmonia, de alegria, estar no agora. Como diz Eckhart Tolle, a sua consciência fica mais no agora, você fica mais alinhado, mais presente, mais consciente. Entende? Essa é o seu estado natural. E aí você fica na alegria do ser. O que pode te ajudar muito nessas limpezas, quando a gente fazer a limpeza sem um auxílio, você fica um pouco mais desorientado. Então, pega os dois livros do Eckhart Tolle, livro 100, Um Curso em Milagres. É um livro azul com letras douradas, ele pode te ajudar muito. Ele tem uma metodologia própria, ele tem professores de Deus, que dão cursos nas redes sociais. É só você digitar no YouTube Um Curso Similares. Tem áudio disponível ali. Você pode ouvir o livro em áudio, é muito bom. Você vai ver, como diz Eckhart Tolle, a verdade dentro de você. O seu ser vai vibrar, suas células vão vibrar. Você vai sentir, você vai ressoar. Você vai sentir a verdade ali, entende? A hora que você for ouvir esse livro. É maravilhoso, é muito bom. Te traz uma paz muito grande. E que mais? O livro. Tem um livro também da Rhonda Byrne, ele fala bastante quem nós somos, a consciência, entende? E aí, o que que vai fazer esses livros? Ele vai fazer você se desprender dessas experiências do subconsciente e se alinhar com a consciência, com agora. Essas experiências negativas, elas atraem por ressonância, entende? A limpeza emocional ajuda nisso. Você não vai mais atrair tanta situação negativa assim quando você faz uma profunda limpeza emocional. Tem alguns terapeutas que sugerem, pega um ano e viva uma situação de dor por dia para você ver o que vai acontecer com a sua vida. Sua vida vai mudar radicalmente, da água para o vinho, tá? Então, faça isso, tenha essa experiência, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O seu estado, quem vai ser primeiro a receber o benefício é o seu corpo, tá? Você vai ficar mais em paz, mais alinhado, mais seguro, mais consciente, mais presente, mais no agora, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!